Olá, gente, tudo bem? Nós estamos aqui retornando com mais esse assunto do nosso curso de técnica e contabilidade, né? Pelo nosso cronograma, esse é o último assunto da nossa avaliação. A gente vai falar sobre a contabilidade gerencial e os custos da empresa, né? Como a contabilidade gerencial ajuda na tomada de decisões para direcionar os custos de forma que eles não impactem muito no orçamento da empresa, né? Mas para isso, para entender um pouquinho de custos, um pouquinho mais de contabilidade gerencial, certo? E lembrando que nossas aulas são gravadas, vocês podem assistir a qualquer momento no nosso canal do YouTube, não só durante a aula, durante o horário da aula, quando eu posto para vocês. E vocês, quando tiverem dúvidas, vocês comentem aqui nos comentários do YouTube ou mandem para mim via WhatsApp ou pelo nosso e-mail da Nova, certo? Lembrando, como nossa aula é gravada, vocês podem assisti-la a qualquer momento. E quando for assistir, busque sempre um local tranquilo, onde você não vai ter nenhuma interrupção, nada vai atrapalhar vocês. Fiquem acomodados, certo? Se for um ambiente seguro, não precisa usar máscara. Se for um ambiente fora de casa, use suas máscaras, façam suas anotações e vamos prestar atenção, tá certo? Como eu falei, vamos falar aqui sobre a contabilidade de custo. A contabilidade gerencial versus os custos financeiros empresariais que nós temos que administrar, né? Os gestores das empresas e os contadores, eles, mesmo sendo com fins lucrativos ou não, têm que administrar é, esses custos que são ligados à empresa. E como ferramenta essencial para esse processo, nós temos o que? Como já falamos nas outras aulas, a contabilidade gerencial, né? Que ajuda as organizações, tanto com fins lucrativos ou sem fins lucrativos, né? A se organizar de forma a ampliar seu empreendimento, de forma que tenha um bom andamento e que os custos não interfiram, podendo ter o que? Os seus fins lucrativos ou não, certo? Mesmo as empresas sem fins lucrativos, elas têm os seus custos operacionais. Tanto elas podem ser bancos, hospitais, escolas, creches, hum, supermercados, né? Elas sendo particulares ou elas sendo públicas, né? Que a gente chama de governamental e as particulares de não governamentais, né? Então, todas elas têm que ter esse gerenciamento, essa administração dos custos que interferem, que impactam direta ou indiretamente no bom andamento da organização, né? Para isso, nós temos a contabilidade gerencial para nos assessorar para chegarmos ou não ao lucro empresarial, né? No caso, as empresas sem fins lucrativos não almejam lucro, mas também não almejam prejuízo. Almejam, pelo menos, ter receitas o suficiente para pagar as suas despesas, né? Falando assim, em lucro empresarial, né? É o lucro que as empresas almejam, né? Buscando o quê? Cobrir os seus custos e despesas, né? A receita, o erário, o dinheiro que entra é o suficiente para pagar os seus custos e despesas e sobrar dinheiro para ser distribuído, investido na empresa, né? O lucro ele ocorre quando a empresa é capaz de remunerar o capital que foi investido, o capital inicial, o capital que deu origem àquela empresa, né? E formar reservas, dar dividendo, distribuir dividendos para os seus proprietários, né? Então, é uma coisa que a gente tem que trabalhar, que tem que entender no dia a dia da empresa, né? Que busca o que? A prosperar e a contribuir com a geração não só do lucro empresarial de si, mas de novos empregos. Porque quanto mais
as empresas crescem, quanto mais as empresas conquistam, né, mais condições de gerar novos empregos, né, ela vai poder, não é questão só da manutenção dos empregos já existentes, mas da possibilidade de vir a criar novas vagas de emprego, né? Dando a questão de prosperar. Se uma empresa quer crescer, quer ampliar, ela tende a ter, a dar novas oportunidades a novos empregados, né? Então, para a gente entender essa questão do, da relação da contabilidade gerencial com os custos, nós temos que entender também a questão da variação de preços, né? Toda o ente, a empresa, né? Ela trabalha com preços, sendo ela uma empresa que vende mercadorias, né? Ou que presta serviços, né? Cada mercadoria tem seu preço e cada serviço prestado tem o seu preço. E basicamente tem uma lei universal que rege essa relação da variação de preços, que é a lei da procura e da oferta, né? Que é uma lei de mercado antiquíssima, né? Que faz com que a elasticidade do preço das mercadorias ou serviços varie bastante, né? No caso, quanto maior a procura, né, tende a ser maior o preço do produto ou serviço oferecido, né? Aí depende muito do tipo de bem ou serviço que a empresa oferece, né? E pode ter uma variação de preço de diferentes formas, né? Varia muito em função do tipo de bem ou serviço que eu ofereço. Mas como assim, professor? Como é que eu vou ter essa sensibilidade para conhecer, para saber que cada mercadoria, cada serviço, cada produto vai ter uma variação diferenciada, né? A gente vai ter que conhecer aqueles produtos essenciais, né? De bens essenciais, como alimentos, vestuários, saúde, né? Que são produtos que muitas vezes você tem que comprar, né? Independente de qualquer coisa, você não é uma compra eventual, é um bem necessidade que você tem que comprar para satisfazer a sua necessidade na pior hipótese fisiológica, né? E tem os produtos de luxo, né? Por assim dizer, que são aqueles produtos que você não tem a necessidade de estar comprando constantemente. Você pode comprar esporadicamente ou pode simplesmente não comprar, né? É aquele que você pode, de certa forma, passar sem, né? Já os bens essenciais são aqueles que você tem que comprar com uma certa periodicidade, né? E não pode ficar muito tempo sem esse produto, né? Aí, quais são os tipos de bem? Nós podemos classificar esses bens em dois tipos: os bens elásticos e os bens inelásticos. De certa forma, eu já falei um pouquinho deles, mas com outro nome, né? Bora ver aqui a definição de bens elásticos. Bens elásticos são aqueles, a grosso modo, a definição de mercado, né? Que quando a procura dele aumenta 1%, a variação do seu produto é corresponde a uma variação superior a 1% na quantidade. Seriam os bens de consumo, né? Os bens inelásticos, né, é quando a quantidade procurada responde a uma variação de 1% inferior à quantidade procurada, que seria o que? Os casos de os bens supérfluos, né? Que no aumento não que já são bens não essenciais, né? Então a variação deles geralmente tende a ser pouca e a procura também, né? Uma observação aqui muito interessante. Quando a variação percentual é igual à variação, perdão, quando a variação percentual da procura, certo?
é igual à variação percentual do preço, né, estamos então diante de um produto com elasticidade unitária, né? Ele aumenta diretamente proporcional, né? Aumento, né? Que é uma variação desconsiderável, né? Porque não interfere muito no nosso, entre aspas, no nosso orçamento, que infelizmente qualquer aumento ou qualquer diminuição, né, por menor que seja, vai interferir no nosso orçamento, ainda mais que a gente vive num país que a inflação é consideravelmente alta. A elasticidade do preço, né? Como eu já, como eu já falei, nós podemos classificar os bens, né, de acordo com a sua necessidade. Eles podem ser os bens essenciais, né, que têm uma elasticidade menor. Os bens essenciais variam um pouco, porque eles são produzidos em grande quantidade e as pessoas compram constantemente, né? O arroz e o feijão, nós compramos constantemente, né? E geralmente, num país onde a inflação e, e as situações externas não estejam assim em crise, né? Atualmente a variação de tudo desses produtos está sendo considerável, né? Que nós estamos vivendo um momento de crise, né? E são produtos que tendem a não diminuir o seu consumo, né? No caso do Brasil, o arroz, o feijão, frutas, né? Sendo que frutas, tem aquelas frutas que são sazonais, mas aquelas frutas que a gente sempre compra, tipo uma banana, uma laranja, né? Tempero, né? Na comida. E nós temos aqueles bens que podem ser substituídos, né? Que a existência deles podem satisfazer a nossa necessidade, mas permite ao consumidor fazer a substituição deles caso haja um aumento considerável nos preços, né? Ou caso eles deixam de serem comercializados por um período, por causa da entre-safra, né? Nós temos uma percentagem de rendimento do gasto do bem, né? Que quanto maior for o preço do bem no orçamento, no nosso orçamento familiar, maior será a sua elasticidade, né? Quanto mais a gente gasta nele, mais ele vai ter uma variação, né, econômica no nosso bolso, vai interferir no nosso bolso, né? E para o consumidor é muito importante que o nosso orçamento, nós consumidores, né, nós temos um controle, porque é, temos uma sensibilidade no orçamento que interferem na nossa vida econômica, né? E os preços desses produtos podem desequilibrar o nosso orçamento, né? E tem a questão que quanto maior for o prazo de ajustar, maior a elasticidade, né, perante o aumento desses produtos, desses preços, né, nós consumidores, a gente pode alterar o seu consumo. Se o preço se mantiver elevado por muito tempo, a gente pode, de certa forma, substituir por outro, né? A gente pode substituir a carne vermelha pela carne de frango ou o peixe, né? Recentemente, início do ano, início de fevereiro, se não me engano, o camarão estava mais barato que a carne vermelha, né? Parece até aqui na Bahia, parece até brincadeira, parece até piada, né? Mas assim, são coisas que a gente pode substituir caso a gente possa ter essa substituição no nosso dia a dia, né? Eu falei camarão, tem gente que é alérgico ao camarão, né? Então eu vou substituir a carne por soja, né? E por aí vai, né? Para isso, a gente tem que entender os fundamentos da contabilidade de custo, né? Para a gente entender a relação da contabilidade gerencial com os custos da empresa, a gente tem que entender que o custo, né, são bens e serviços que devem ser gastos, incorridos na fabricação de um bem. É tudo que eu gasto, que eu consumo diretamente para a fabricação de um bem. Para fazer bolo, eu gasto o quê? Farinha de trigo, manteiga, açúcar, ovos, né?
E o objetivo do custeio, né, é o núcleo, é o objetivo central do custo gerencial, né, do controle, da gestão desse custo, né? O produto ou serviço comercializado, ele deve considerar também o custo, o que a atividade ou o conjunto de atividades, né, é, é, interferem diretamente na produção do produto ou na prestação do serviço, né? E o custo é uma aplicação de recursos para se conseguir atingir um objetivo, que é a produção da mercadoria e a sua comercialização, né? E caso isso não seja seguido, né, então não vai ter nenhum significado, eu não vou ter um controle do que eu estou fazendo, de quanto eu posso vender, X do custo, do controle de custo, que eu possa ter um gerenciamento de por quanto eu posso vender certo produto ou prestar certo serviço, né? Tanto na contabilidade gerencial quanto na contabilidade de custos, eu tenho que seguir os princípios e práticas contábeis. Quem são os princípios contábeis? Nós temos o princípio da entidade, continuidade, atualização monetária, competência, prudência e oportunidade, né? Esse já é um assunto que nós já dissemos, já é, trabalhamos, estudamos sobre os princípios. Caso vocês queiram revisar, tenham alguma dúvida, aqui, ó, vão nesse link e revejam uma aulinha, se não me engano, acho que de 20 minutinhos, sobre os princípios fundamentais da contabilidade, né? Para quem não está lembrado, é sempre bom dar, no caso, uma ouvida, né? E relembrar dos princípios, certo? Da entidade, que o bem da empresa não se confunde com os proprietários, que a empresa ela é criada, mas não tem prazo de extinção, ela é criada com o intuito de prosperar, assim por diante, né? Então, todos esses princípios estão bem detalhados nessa aula aqui. Vocês podem assistir, é bom, interessante, até porque sempre faz parte do nosso curso, né? E falando em práticas, né? Práticas contábeis, né? É toda a aplicação prática da contabilidade no nosso dia a dia dos princípios contábeis, né? Nós temos os princípios contábeis que está no outro slide, que está naquela aulazinha que vocês vão ver, certo? Aí, que é bom vocês verem para a gente revisar. E a prática contábil são os princípios sendo pondo em práticas, certo? Nós temos aqui como que como exemplos de práticas são que adotadas as seguintes práticas contábeis: a avaliação do estoque com base no custo médio de aquisição ou produção, exceto as importações de andamento. Lembram que a gente viu ano passado não, perdão, que ano passado a gente não se viu, em 2019, a questão do controle de estoque, que era primeiro que entra, primeiro que sai, primeiro que sai, primeiro que entra, certo? E o custo médio, né? Então, alguns estoques são controlados a sua entrada e saída pelo custo médio, né? O imobilizado, que são aqueles bens que não tem uma movimentação constante na empresa, tipo bens móveis, né? Perdão, bens imóveis, prédios que pertencem à empresa, é, móveis da empresa, carros, porque carro tem a vida útil de 5 anos, mas não tem uma movimentação muito grande, né? E não tem uma saída muito grande, né? Eles depreciam pelo método linear, com base na sua vida útil. Como eu falei, um carro tem uma vida útil de 5 anos, né? Então, eu vou a cada um ano depreciando 1/5 do carro. Prédios, se não me engano, são 10 a 20
Eu sempre me bato nisso. 10 a 20 anos. Então, eu vou depreciando o valor de compra, né? Se bem que um imóvel, um prédio, ele varia muito, que ele pode depreciar, mas de uma hora para outra ele pode valorizar por alguma coisa, ou por uma obra pública, ou por alguma reforma que eu venha fazer nele, né? E nós temos os gastos pré-operacionais, que são aqueles encargos administrativos, né, e juros vinculados à implantação, à constituição da empresa, né, que são os direitos para amortização em período de defasagem, né. Por enquanto, eu não vou entrar mais nesse assunto, né, a gente vai finalizar aqui essa aula, para na próxima aula na segunda semana de maio, a gente já fazer a nossa avaliação final. Então, tire suas dúvidas desse slide, revejam as outras aulas, né? E se preparem que semana que vem nós vamos fazer uma pequena avaliação impreterivelmente durante a aula. Não vai ser igual às aulas gravadas que vocês podem fazer a qualquer momento. Tem que ser no horário da aula para a gente ter essas notas logo, tá bom? Gente, muito obrigado. Espero que estejam gostando na medida do possível. Em breve, com fé em Deus, estaremos juntos e vamos poder ter uma aula mais participativa, tá bom? Tchau, tchau.